Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Olha só, desde já eu quero agradecê-lo muitíssimo pela participação de todos vocês, dizer que vocês são especiais. E olha gente, o que acontece? Desde já eu me coloco à sua disposição no nosso fórum e também lá nas nossas redes sociais, @professor Eduardo Galante. Olha só, eu sei que quando nós temos um curso desta envergadura, uma coisa que vocês pedem muito são questões sobre o tema. Gente, eu aqui quero fazer uma sugestão a vocês, porque é o seguinte, todas as vezes que nós formos fazer um pouco mais de questões, então, por exemplo, se eu fizer uma questão no final de cada aula, tá ok, fica autorizado. Agora, se eu tiver que fazer só um bloco de exercícios, aí eu preciso de autorização das nossas coordenadoras, no caso. Então, o que eu recomendo? E isso não é só em relação ao professor Eduardo Galante, isso é em relação a qualquer professor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebi algumas mensagens e vocês me falando, ô professor, o seu curso é muito bom, gosto muito do senhor, mas eu sinto falta de blocos só de exercícios, não é isso? Então eu recebi essa mensagem, inclusive foi do João Lucas, ele é de Rondonópolis, o nome da cidade é Rondonópolis. Então ele me pediu isso aí e eu estou dando uma explicação para vocês então. Então ao final de cada aula eu posso colocar uma questão. Agora, para ter um bloco só de exercícios, eu dependo da autorização da nossa coordenação. Por exemplo, nós vamos agora, na aula passada, nós fizemos um bloco de exercício e vamos fazer mais alguns agora. Sabe por quê? Porque houve pedidos nesse sentido. Então, todas as vezes que vocês quiserem exercícios das mais diversas matérias, entre em contato com o curso, pede lá os nossos colaboradores, as meninas que estão lá, aí a coordenação vai analisar, vai ver direitinho, e aí sim, aqui no Gran Cursos Online, a gente sempre pauta o nosso trabalho para atender a vocês, tá? Então, nesse caso, aí a nossa coordenação vai estudar o caso, vai ver qual é, então, ali o indicativo interessante para se ter, se 1 ou 2 ou 3 blocos, enfim, isso tudo passa pelas mãos das nossas coordenadoras, tá bom? Então fica essa dica aí, João, espero ter respondido a sua dúvida, tá legal? Vamos lá então? Bem, nesse caso aqui houve um pedido nesse sentido, a nossa coordenadora então, a Andréia, a época em que ela me passou para fazer isso, ela me falou, Galante, ao final você pode fazer ali 1 ou 2 blocos de exercícios para que os meninos consigam ali fazer todos os testes, fazer ali tudo aquilo que é necessário. Porque nesse caso a gente sabe que isso ajuda bastante na hora da preparação. Então eu fiz essa colocação para ajudá-los aí na nossa missão, tá bom? Vamos lá? Simbora com o professor. É hora então de falarmos mais um pouquinho sobre a nossa, sobre a nossa norma. Eu estou falando sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, é a Lei Complementar 146 de 29 de dezembro de 2003. Nós vamos resolver agora mais algumas questões no nosso primeiro encontro. Nós fizemos 11 questões, não foi isso? No nosso primeiro encontro nós fizemos 11 questões. E agora aqui, para eu acompanhar com você, nós faremos então agora mais algumas delas, questões inéditas, questões que só temos aqui. Então, são questões muito especiais, porque você não vai encontrar em lugar nenhum, só aqui. Isso é um diferencial do Gran Cursos Online. Beleza? Vamos lá então? Simbora! Nós estamos aqui hoje, cada vez mais cientes que a gente precisa sempre treinar bastante. Vamos lá. Então, nos termos da lei complementar, isso é sempre importante que você identifique o que nós temos que fazer, tá? Então, nos termos da lei complementar número 146, considerando o previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, assinale a alternativa correta. Então ele quer que eu responda de acordo com a Lei Complementar 146 e é para marcar a correta. Vamos lá, eu e você identificar esta correta então. O Subdefensor Público Geral do Estado será escolhido pelo Conselho Superior dentre os integrantes do quadro de procuradores
e será nomeado pelo senhor governador do estado. Não, esse subdefensor, ele não será escolhido pelo Conselho Superior, mas sim pelo senhor defensor público geral. O Conselho Superior da Defensoria Pública é órgão jurisdicional, deliberativo, consultivo, normativo e decisório. Primeiro, não é órgão jurisdicional, não há esta previsão. Não é órgão deliberativo, também não está na norma. Ele é consultivo, normativo e decisório. Mas jurisdicional e deliberativo a norma não fala. O Conselho Superior é integrado pelo defensor público geral, pelo senhor subdefensor público geral, pelo senhor corregedor geral e também como membros natos e por 6 procuradores da Defensoria Pública. Nesse caso não são 6, são 4 defensores aqui, 4 procuradores. Portanto, também errada. Os membros do Conselho Superior, serão escolhidos por voto público e facultativo. Não, o voto é secreto e obrigatório. Então não é, voto público e facultativo. É proibida, Então é proibida a elegibilidade de procuradores submetidos, É vedada, então, a elegibilidade de procuradores submetidos à aplicação de sanções disciplinares a menos de 2 anos de inscrições dos candidatos. Perfeito, gente. É a ideia correta que está na nossa norma. Portanto, gabarito letra E. Olha, é uma questão cascuda, Então é uma questão cascuda, é uma questão que requer um alto grau de dificuldade, mas a gente precisa treinar difícil para jogar fácil. Tranquilos? Vamos lá? Simbora para mais uma. Afinal de contas, missão dada é missão cumprida. Então agora vamos aí para a questão número 13. Considerando o previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, assinale a alternativa correta. Então, a informação deve ser respondida com base na Lei Complementar 146. A deliberação do Conselho Superior, dar-se-á por votos da maioria simples dos seus membros. Não é pela maioria simples, é pela maioria absoluta. O Conselho Superior da Defensoria Pública poderá ser dividido em órgãos especiais de consultas ou em órgãos especiais de correições. Não, gente, só em órgãos especiais de consulta. Não há órgãos especiais de correições, Não é o caso. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública é órgão de fiscalização da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da instituição, além de exercer atividades de auditoria. Não, em nenhum momento a lei fala sobre o exercício de atividades de auditorias. Letra D. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública é exercida pelo senhor Corregedor Geral, indicado entre os procuradores da Defensoria Pública, em lista sextupla, formada pelo Conselho Superior e nomeado pelo governador do Estado para um mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Perfeito, gente. Aqui eu tenho a ideia correta de tudo sobre, então, como será ali a função do senhor corregedor. Ok. O corregedor geral poderá ser destituído por proposta do defensor público geral, pelo voto da maioria absoluta do Conselho Superior. Lembra aquele macete que eu dei para vocês? Quando eu falar em Conselho Superior, é para eu pensar sempre em maioria qualificada, 2/3. Pois é, aqui se aplica esta ideia. Então não é pela maioria absoluta, mas pela maioria qualificada de 2/3 dos seus membros. Logo, de fato, a única alternativa que está de acordo com o que nós aprendemos, a alternativa D. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 14. Considerando o previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso,
são atribuições do Conselho Superior, exceto. Então aqui agora a gente tem que achar aquelas atribuições. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ouso a dizer a vocês, como professor, que o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, se não for o órgão mais importante da estrutura da Defensoria Pública, está entre aqueles 3 mais importantes. Por quê, gente? Olha, tudo, a conduta como um todo dos defensores, a conduta da instituição passa pelo Conselho Superior. Então é importante que a gente saiba quais são ali as competências, as atribuições do Conselho Superior. Tá bom? Então vamos lá? Simbora! Feita esta colocação, vamos analisar aqui. 14. Votar as proposições de aplicação de remoção compulsória, demissão, cassação de aposentadoria aos membros da Defensoria Pública, que só serão aprovadas por votos de 2/3 dos seus membros. Verdade, isso é uma atribuição do Conselho. Representar o senhor Defensor Público Geral sobre qualquer assunto que interesse a organização da Defensoria Pública ou a disciplina dos seus membros. Também. Decidir sobre a avaliação do estágio probatório dos membros da instituição, submetendo a sua decisão à homologação por parte do senhor Defensor Público Federal. Também. Recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento da Defensoria Pública a fim de assegurar o seu prestígio e a sua consecução dos seus fins. Também. Recomendar correições ordinárias e extraordinárias. Não, gente, ele até vai recomendar correições, mas não serão as ordinárias. Ele só irá, no caso aqui, recomendar no caso, correições extraordinárias. A lei não fala em ordinária. Logo, a alternativa, então, letra E, é a única que destoa do nosso documento. E mais. Questão número 15. Eu quero agora que você responda de acordo com a Lei 146 e eu quero a incorreta. A Defensoria Pública do Estado prestará assistência jurídica aos necessitados em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado. Verdade, gente. A Defensoria Pública do Estado caberá interpor recursos aos tribunais superiores quando cabíveis. Também é uma atribuição aqui, tá? A Corregedoria Geral da Defensoria Pública é órgão de fiscalização da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da instituição. Ok, também está aqui dentro do que prevê a nossa norma. A Corregedoria Geral da Defensoria Pública é exercida pelo senhor Corregedor Geral, indicado entre os procuradores da Defensoria Pública, correto, em lista sextupla, correto, formada pelo Conselho Superior, correto, nomeada pelo governador do Estado, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Tranquilíssimo. De fato, aqui eu tenho a essência do que é a corregedoria. O senhor Corregedor Geral poderá ser destituído por proposta do senhor Defensor Público Geral. Poderá? Poderá ser destituído. Pelo voto de 1/3 do Conselho Superior, antes do término do mandato. Não. Lembra que eu falei para vocês, quando eu falar em Conselho Superior, é sempre lembrar de 2/3. E aqui também se aplica esta regra. São 2/3. Logo, a letra E, novamente aqui a letra E, não está de acordo com o que nós aprendemos. Letra E, errada. Questão número 16. Considerando o previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, assinale a alternativa correta. Então eu tenho que responder de acordo com a 146. Poderão ser criados núcleos da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica específica, inclusive a extrajudicial e a exercida junto aos complexos penitenciários e presídios, os quais serão providos por membros da instituição regularmente lotados ou especialmente designados pelo Defensor Público Geral. Perfeito, gente. Aqui eu tenho a essência do que são os núcleos de Defensoria Pública. A criação dos núcleos de Defensoria Pública dar-se-á através de lei. Não, dar-se-á através de resolução.
Os defensores de entrância especial ocupam a categoria mais elevada da carreira. Não, gente. Quem ocupa a categoria mais elevada da carreira são os procuradores da Defensoria Pública e não os defensores de entrância especial. O acesso ao cargo de procurador ocorrerá entre defensores públicos de entrância especial e de primeira entrância. Não, é somente entre defensores públicos de entrância especial. De primeira entrância, não. Vagando o cargo de procurador, os defensores públicos integrantes da entrância especial poderão concorrer ao cargo vago por antiguidade somente. Não, são dois critérios. Pode ser por antiguidade ou por merecimento, e não tão somente por antiguidade. Então, feita esta análise, qual é a única alternativa correta que nós temos? É a alternativa A. Então, viram aí uma questão de nível mediano, eu tenho certeza que você acertou tudinho, beleza? Parabéns aí. Questão número 17. O que eu quero? Na questão 17, eu quero que, mais uma vez, você me responda nos termos da Lei Complementar número 146 e eu quero a alternativa correta. O defensor público não poderá deixar de promover a ação, mesmo quando verificar, não ser cabível ou não oferecer probabilidades de êxito, informando ao defensor público geral as razões do seu proceder. Não, gente, ele pode deixar de promover a ação. Ele tem aí esta prerrogativa sim. Se ele verificou que não é cabível, ele justifica tudo isso aí, manda para o senhor defensor público geral. Então, ao contrário do que está aqui, ele pode sim. Os honorários advocatícios devidos ao defensor público, em razão da sua atuação funcional, serão distribuídos entre todos os membros após as devidas liquidações. Não, gente, serão recolhidos aos cofres públicos, farão parte de um fundo especial. Então, o defensor público não vai ter participação em nada disso, não. Então, nada de ser distribuído. Aos membros da Defensoria Pública é proibida a atuação fora do respectivo núcleo onde estiver lotado, sem exceção. Gente, não, Temos exceções sim. Qual é a exceção aqui? Quando for autorizado pelo, então, senhor defensor público geral, ou quando esse defensor público, no caso, indicar, no caso ali, então, designar o membro para tal. Então, não é sem exceção. A carreira de defensor público é organizada em classes e entrâncias, sendo constituída de cargos de provimento efetivo, providos na classe inicial, por concurso de provas ou provas e títulos. Não, prova para defensor é provas e títulos. Nós não temos concursos só de provas. A carreira de defensor público é organizada procurador da Defensoria Pública, que atuará em segunda instância, verdade, defensor público de entrância especial, com lotação nos órgãos de atuação das comarcas de entrância especial, tranquilo, defensor público de terceira entrância, com lotação nos órgãos de atuação das comarcas de terceira entrância, também corretíssima, defensor público de segunda entrância, com lotação nos órgãos de atuação das comarcas de segunda entrância, defensor público de primeira entrância, com lotação nos órgãos de atuação das comarcas de primeira instância. Perfeito, gente. Corretíssima. Então, a letra E é a alternativa que se mostra corretamente de acordo com o que nós aprendemos, ok? Logo, 17, letra E. Questão número 18. Novamente eu peço para você responder nos termos da lei orgânica e eu peço a correta. O defensor público substituto efetivar-se-á no cargo de defensor de primeira entrância quando confirmado na carreira após cumprir o estágio probatório de 2 anos. Não são 2 anos, são 3 anos o estágio probatório. O concurso para ingresso na carreira de defensor público será promovido pela Defensoria Pública do Estado
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases e terá validade de 1 ano prorrogável por igual período. Não, o prazo é de até 2 anos e não de até 1 ano, tá? Então aqui são 3 e aqui são 2. O Conselho Superior da Defensoria Pública, através de lei, definirá as normas relativas à realização do concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira de defensor público substituto do Estado. Gente, correto, só que isso não é feito por lei, isso é feito por resolução. Deixa eu anotar isso aqui para você. Ah, professor, mas é tudo igual. Não, não são não. São normas diferentes. A comissão de concurso será constituída pelo defensor público geral, 3 procuradores e 1 membro representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Corretíssima esta informação. Então aqui eu tenho a essência de como será esta comissão do concurso. A nomeação para a classe inicial da carreira de defensor público será feita pelo defensor público geral, observado a ordem de classificação do concurso, tá? Nesse caso aqui, gente, cabe ao senhor governador do estado. Então aqui quem vai nomear não é o defensor público geral, e sim o senhor governador do estado. Portanto, após a análise de todas as alternativas, a única que se mostrou então verdadeira aqui é a letra D. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 19. Questão então número 19. Mais uma vez eu quero, de acordo com a lei 146, eu quero que você analise aqui comigo e vamos em busca daquela que é a alternativa correta. O defensor público, ele deverá tomar posse dentro de 20 dias. Não são 20 dias, são 30 dias. A posse será dada pelo Conselho Superior. Não, gente, tá? Olha, a posse será dada pelo senhor defensor público geral, em sessão solene do Conselho Superior. Mas então é pelo defensor público geral. Os procuradores da Defensoria Pública terão lotação nas procuradorias criminais e cíveis e exercerão as suas funções nos órgãos judiciários de primeira instância. Gente, primeiro, que não é instância, é entrância. E mais, também não é primeira, é segunda entrância, tá? Então aqui, ó, está errado. Vamos lá. O exercício, tá? Aqui é segunda. Inclusive, se você não fala, professor, mas eu fiquei na dúvida, olha aqui, ó, o que nós acabamos de falar, ó. Procurador, né, da Defensoria Pública que atuará onde? Na segunda instância. Então aqui você já viu que você já matava a questão. Portanto, não é primeira instância, é segunda instância. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e o seu início. A interrupção e o reinício serão registrados nos assentamentos funcionais dos membros da Defensoria Pública. Corretíssimo! No prazo de 10 dias da posse, o defensor público geral designará o órgão de atuação junto ao qual o defensor público substituto exercerá as suas funções. Tudo correto à exceção do prazo. Não são 10 dias, são 5 dias. Então, após todas estas correções, a única que se mostrou correto com o que está na nossa lei é a alternativa D. Ok? Bem, com isso chegamos ao fim de mais um bloco. Parabéns a todos vocês que acertaram as questões. Foi muito especial e isso significa dizer que estamos no caminho certo. Então exercitamos bastante e isso é algo que faz diferença na hora da nossa prova. E mais, questões inéditas. Recomendo a vocês, gente, estas nossas questões, como eu disse, é uma preocupação do nosso curso e que por isso mesmo nós devemos sempre ter muita atenção. Ok? Fiquem com Deus, um enorme beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Bem, esse aí então foi mais um vídeo
sobre a Lei Complementar número 146 do Estado do Mato Grosso, que nada mais é do que a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Uma importante norma, uma norma que certamente poderá estar na nossa prova. Então, foram questões muito legais, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau.